Quando eu quero convencer alguém, eu devo usar um exemplo real ou devo usar as estatísticas? Eu devo mostrar os dois lados da moeda e defender o meu ou mostrar só o argumento que me favorece? Eu devo fazer uma fala, um discurso longo, enchendo linguiça mesmo para impressionar que eu sei falar muito sobre o assunto? Ou devo me concentrar só naquele ponto que eu quero convencer? Eu devo deixar o mais importante para falar no final da minha fala ou no começo da minha fala? Pois é, todas essas respostas e várias outras eu vou te dar na aula do dia 14 de novembro. Os segredos das vendas e da persuasão. Tudo isso é ciência, é técnica, tudo isso é estudado e ensinado em universidades no mundo inteiro. É muito mais simples do que você imagina. E contar uma história da maneira correta pode, segundo Harvard, aumentar as suas vendas em até 50%. Mas também pode engajar na sua causa, pode ajudar o seu movimento. E no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, a gente vai estar junto com essa aula incrível, que é a aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, o nosso grupo de empreendedorismo que tem feito um sucesso enorme. Um abraço e até lá! Muito bem, pessoal, começamos o programa derrubando, né? Estamos de volta, a volta dos que nunca foram, né, o Jimmy? Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. O Jimmy tá de festa hoje. O Jimmy, isso é consequência do título do Flamengo ontem, possivelmente. Jimmy está de festa, Jimmy? Hein, Jimmy? Está errando os botões aí? Não. Não foi o Jimmy que errou os botões. Tivemos um problema. Possivelmente General Heleno está tentando derrubar este programa. Galera, segunda-feira, 11 de novembro, 7h07 da manhã, muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Sim, voltei das minhas férias mais ou menos, né? A pessoa que tira férias para trabalhar. É isso, tipo isso. Estamos começando aqui a nossa coleção de primavera-verão do Desperta. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Queria agradecer aqui o Fábio Panuzio, né, nosso colega jornalista, que acompanhou todos vocês aqui ao longo dessas 3 semanas que eu estive ausente das telas. Muito obrigado ao Panuzio, que segurou aqui o Desperta firme e forte. Agora a gente vai aí até o final do ano, né, até as festas com essa nossa coleção Primavera-Verão. Dar os parabéns inicialmente também para os nossos amigos do Flamengo, Jimmy, parabéns pelo título. O Flamengo, num ano que tá mal, ganha um título. É um negócio inacreditável, né? Parece o Grêmio, né, o Jimmy? Só que é o contrário. O Grêmio é só virar a tabela, assim. O Grêmio, olha, a defesa do Grêmio, aliás, Jimmy, atenção. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro, tá? E a matemática não mente. O Grêmio teve contra si, no jogo de sexta-feira, 39 chutes a gol, só tomou 1. Essa defesa é boa ou não é, Jimmy? O que você acha? A baita defesa, né? Boa, excelente defesa. Matemática é uma coisa linda, né? Galera, quem já tá chegando por aí, vai deixando seu like. Muito obrigado para todo mundo que está nos acompanhando também pelo rádio. Estamos ao vivo, vocês sabem, 3 emissoras de rádio em São Paulo e Grande São Paulo. E também nas nossas parceiras pela televisão, lá na Bahia, lá em Porto Alegre e lá em São Paulo também. Você pode acompanhar este programa se você não quiser usar a sua mal funcionante, caríssima internet pela TV e pelo rádio. Vamos lá que a gente tem bastante coisa hoje aqui. Eu tava com saudade, né, de vocês. Eu sei que muita gente estava com saudade de mim também, né, Jimmy? Muita gente talvez não estava também, né, Jimmy? Temos que considerar a quantidade de pessoas que não gostam da gente também, né? E o que a gente faz com isso, Jimmy? Nada. Segue a vida, né? Olha só, tem muita notícia no programa de hoje. Quero já pedir para todo mundo que já puder aí compartilhar, principalmente avisar aí pra galera que você tem aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de discussão de e-mail, nas suas redes sociais. Compartilhe o programa, deixa o seu like, ativa o sininho, assina os canais também se você não assina ainda. A gente está ao vivo no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias dos cortes também do ICL Notícias, do Leandro Demore, da TVT, de vários lugares que retransmitem o nosso programa. Então, por gentileza, assine os canais, ative o sininho para você ser avisado e avisada todos os dias quando estivermos ao vivo no ar. Este é o Desperta, todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã. Vamos que vamos, lá no G1 temos o gabarito do Enem 2024 extraoficial. A correção das provas foi feita pelo parceiro, né, pré-vestibular lá do G1. Se você fez, então, o Enem ou tem parentes que fizeram o Enem, no G1 já tem um gabarito extraoficial para você dar uma olhada. O gabarito oficial ainda não saiu. Vamos lá para a Folha de São Paulo. COP29 tem agenda desafiadora em meio à tensão
com vitória de Donald Trump. Financiamento climático será a principal discussão da cúpula que começa hoje, na segunda-feira, lá no Azerbaijão. Sem a presença dos principais líderes globais, assombrada pelos prováveis retrocessos ambientais com a eleição de Trump e sediada em um país com acusações crescentes de violação de direitos humanos, a COP29, a 29ª Conferência do Clima da ONU, acontece em Baku, no Azerbaijão, nesta segunda-feira até o dia 22. Nesse cenário desafiador, a cúpula, que reúne 196 países e territórios, praticamente o mundo inteiro, tem uma agenda extensa de negociações. O ponto central, contudo, é claro, o quanto de dinheiro haverá para o combate às mudanças climáticas e, principalmente, quem irá pagar essa conta. A comunidade internacional precisa chegar a um acordo sobre a nova meta de financiamento climático, mais conhecido na sigla em inglês NCQG, o novo objetivo coletivo quantificado, que irá substituir o compromisso atual de 100 bilhões anuais que expira no final deste ano. Lembrando que no ano que vem a gente também vai ter aqui no Brasil, né, a COP30 lá em Belém. Com essa nova eleição do Trump, fica tudo meio nebuloso. Lembrando que na primeira vez que o Trump foi presidente, ele saiu dos tais acordos de Paris, que previam as metas de emissões de carbono. O Biden voltou, expectativa de que o Trump agora saia de novo também. A gente vai ter aí, nos próximos meses, uma clareza melhor do que vai acontecer. A grande questão, para quem acompanha o programa aqui sabe, a conta é muito cara e muitos países e empresas não estão dispostos a pagar pela conta desse financiamento, né? Então, a gente vai acompanhar aí essa semana como vai ser essa COP para tentar entender como prepara-se para chegar no Brasil no ano que vem. Entidades criticam a nova meta climática brasileira. Ambientalistas apontaram falta de ambição climática na nova meta brasileira de redução de gases estufa. Entidades socioambientais apontaram falta de ambição climática na nova meta brasileira de redução dos gases estufa, divulgada na noite de sexta-feira, pouco antes do início da COP29. A nova contribuição, que é definida pelos países, a brasileira, que pode ser traduzida como a meta climática nacional, aponta que o país se compromete a uma redução de emissão de 59% a 67% em 2035, na comparação aos níveis de 2005. O governo aponta que isso significa um teto de emissões entre 850 milhões e 1 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente em 35. O Observatório do Clima, a rede que reúne organizações ambientais, diz que os números apontados na nova meta nacional estão desalinhados com a contribuição justa do Brasil para a estabilização do aquecimento global em até 1,5 grau a mais do que a gente está hoje, média até 2035, que era a meta inicial. Ainda é, mas já virou meio fictícia. Esse ano a gente mostrou aqui, ao longo do ano, vocês sabem que a gente dedica sempre o começo do programa aqui a falar da emergência climática. A gente mostrou que vários países e empresas que acabam entrando nessa conta, com a mira de chegar em 35 nessa subida de no máximo 1,5 grau, a ideia inicial seria essa, né? Você pode subir até 1,5 grau, a média da temperatura do mundo, até 35, depois tem que começar a baixar. Isso já tinha ido para o espaço. A gente viu que vários setores da economia mundial, aliás, estão aumentando a sua quantidade de gás carbônico, por exemplo, estão aumentando, não estão nem diminuindo, né? E alguns projetos, uma matéria importante do jornal inglês The Guardian, que foi publicado no começo desse ano, alguns projetos que eram projetos piloto que pegaram um monte de dinheiro no mercado aí para fazer o tal sequestro de carbono. Eu já expliquei uma vez como funciona aqui, né? Tem vários esquemas que rolam, né? Mas um deles é você pegar o carbono que sai das chaminés e você basicamente, grosso modo, né, enterrar esse carbono, você sequestra esse carbono, e você torna ele líquido ou mesmo gasoso e você joga ele numa camada da terra lá embaixo, né? Você enterra, mostrando que essas indústrias não comprovaram eficiência, né? Eficácia nas suas tentativas, né? Então há uma grande incógnita em relação a isso. Dificilmente bateremos essas metas. Já muitas entidades climáticas já dão o jogo como perdido e estão tentando fazer contenção de danos. Muito possivelmente essa nova meta brasileira aí, que não é tão ambiciosa assim, já vem dentro da ideia da contenção de danos. A ver como a coisa se encaminha, né? A matéria completa está publicada lá no iclnoticias.com.br. Olha, uma notícia importante aqui do final de semana também, o nosso documentário sobre Cuba, Vai Pra Cuba, Eduardo, ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Los Angeles. O Edu Moreira e a Juliana Baroni, que é a diretora do filme, estiveram lá para receber
o prêmio que foi dado a eles lá nos Estados Unidos. O filme vai para Cuba Eduardo, produção original do ICL, dirigido pela Juliana Baroni, ganhou o prêmio de melhor documentário do ano no Brasil, na mostra competitiva do Los Angeles Brasil Film Festival. O filme pode ser assistido na plataforma do ICL. Para isso, você tem que ser nosso assinante. Claro, né? A gente fez, aliás, como sempre, uma exibição pública gratuita do filme esse ano aqui, e depois, junto com todos os outros documentários originais que a gente já produziu, os que estamos produzindo e os que iremos produzir, para além de outros filmes, estão todos lá na plataforma do ICL, para quem quiser assistir. Então, parabéns para todo mundo aí que participou do filme, né? Uma equipe enorme, vários brasileiros lá. Olha a estatueta, que bonitinha, o Jimmy, olha ali, ó. É mais bonita que a taça da Copa do Brasil do Flamengo, eu acho. Apesar de não ter visto a taça, mas eu já achei mais bonita. Olha aí que bonitinho, ó. Melhor documentário de 2024 para a galeria lá de troféus do ICL. Movimentos sociais lançam manifesto e plataforma contra corte de gastos do governo. Dezenas de entidades do movimento social e sindical lançaram um manifesto contra a articulação de agentes do mercado financeiro com os veículos de comunicação hegemônicos para pressionar o governo a cortar gastos, mesmo em áreas que afetam profundamente a população mais pobre do país. Além do texto com posicionamento contrário à redução de recursos, será lançada hoje uma plataforma para adesões individuais à mobilização. O manifesto critica as pressões que partem, aspas, de uma minoria privilegiada por isenções de impostos e desonerações injustas e indecentes sobre o governo eleito para reconstruir o país. Diz o texto, o poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia agitam o fantasma de uma inexistente crise fiscal, quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos destruídos pelo governo anterior. A gente publicou a íntegra deste manifesto lá no site do ICL, então se você quiser ler o manifesto na íntegra e compartilhar também, lá no iclnoticias.com.br, tem uma pressão imensa do mercado, desde o mercado, né? O mercado, digamos assim, deve ser assim, ó, 100 pessoas, né? Eu entrevistei o André Roncalli, aliás, economista, várias vezes apareceu já aqui no ICL, né? E eu fiz essa pergunta específica para ele, vou tentar recuperar esse trecho amanhã. Quem é o mercado, André Roncalli? São 100, são 1000 pessoas, né? Ele falou, olha, acho que é menos do que isso, tá? Então é importante você saber, quando a gente fala assim, o mercado, parece um monte de gente, né? O mercado é umas 100 pessoas, tá, gente? Não é pessoinha física só, né? Uma pessoa lá que controla os fundos familiares de 7, 8, 9, 10, 20 famílias, que tem assim um controle de 5 bilhões na mão, né? Que faz esse dinheiro ir para um lado e para o outro, e vai para cá, e vem para lá, e bota em título da dívida do Brasil, e tira, e dolariza uma parte, desdolariza uma parte, e especula aqui, especula lá, tá? Então esse é o mercado. Os gestores dos grandes fundos, os gestores de fortunas de famílias, né? Essa é a galera do mercado. Essa galera vem pressionando o governo para quê? No frigir dos ovos. Manter os juros altos, porque é uma garantia maravilhosa você colocar dinheiro 12% ao ano, livre de imposto de renda, sem nenhum risco em título do Tesouro Brasileiro, é uma maravilha para quem tem dinheiro, né, gente? Vocês podem imaginar que não é você que está dirigindo seu Corolla nesse momento, né? Né, Jimmy? Você tem um Corolla, Jimmy? Não? Tá bom. Eu também não. Então não é você. Não é de você que a gente está falando, né? A gente está falando da galera, da pouquinha, aquela galerinha, o 0,1, né? Às vezes chega no 1, que está vivendo sem trabalhar. No seu lombo, tá? No seu lombo. A pressão é essa. E aí você corta os assim chamados gastos sociais. Quando você corta gastos sociais, você abre também mercado para essa galera. Se você cortar gastos sociais, por exemplo, na educação, você abre mercado, como nós vimos no Paraná, para a privatização das escolas, né? Você abre um grande mercado. Vamos cortar aqui gastos, vamos partir para a eficiência. Aconteceu no Paraná, vai acontecer em São Paulo agora, está acontecendo em São Paulo agora e em outros estados. Vamos para a eficiência. Então, assim, a administração das escolas a gente vai tirar do estado. Né? Vai ser um estado mais enxuto, mais eficiente. O que acontece? A iniciativa privada entra em cima disso. Quem vai pagar essa conta, galera? Quem vai pagar essa conta? É o Estado. Vai continuar. A única coisa que vai fazer é a transferência de recurso. Né? É só isso. Vai deixar de ir para um funcionário, que é o funcionário público, e vai para uma empresa privada. Né? Então, a grande batalha
está dentro disso. Há uma batalha, inclusive, dentro do próprio governo, né? Nós sabemos pouco, vamos só ler o que o Lula falou aqui. O Lula cobra o mercado e o Congresso e fala em debate sobre subsídios e emendas, né? Então, se é para cortar, vamos cortar bastante, então. Tem as várias áreas da economia e tem subsídios. Ou seja, tem a famosa mamata, a mamatinha empresarial. Isso ninguém quer cortar. Emenda, ninguém quer mexer, né? Então, vamos mexer lá onde ninguém vai encher o saco, né? Onde a galera não consegue se organizar, onde a galera não consegue nem ver de onde veio o tiro, né? Então, o Lula falou um pouco sobre isso, cobrou os empresários, o mercado financeiro e o Congresso Nacional no domingo e disse que todos têm responsabilidade na busca pelo corte de gastos. Ele também abordou temas diversos, como a queda que sofreu em outubro, né? Isso aqui foi uma entrevista que o Lula deu para a Rede TV. O Lula falou conhecer muito bem o discurso e a gana especulativa do mercado. Disse o Lula, eu às vezes acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade, afirmou o petista. Lula tem resistido a qualquer corte que impacte os programas básicos e sociais e repete várias vezes que os programas sociais não são gastos, são investimentos. O presidente ponderou não ter nenhum problema que o Estado faça uma dívida para construir um novo ativo. Ele relembrou ter dito no seu primeiro mandato que o governo só pode gastar aquilo que tem capacidade de arrecadar, todavia destacou a possibilidade de uma brecha nessa afirmação. Acontece que nós não podemos mais jogar toda vez que você tem que cortar alguma coisa em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Lula questionou se os empresários que vivem de subsídios do governo vão aceitar um pouco de subsídio para a gente equilibrar a economia brasileira. Eu não sei se vão aceitar, disse o Lula, respondeu na sequência, citando a aprovação no Congresso da desoneração de 29 bilhões para os empresários mais ricos do país. Lembrando que até poucos meses atrás, o ministro Fernando Haddad buscava uma economia, um corte, na ordem de 15 bilhões. Tem alguns setores da economia, se não me engano são 14 setores da economia, que só de desoneração de folha, por exemplo, tem aí já o dobro disso. Inclusive a imprensa, que cobre essa questão como se desinteressada fosse, né? Aliás, ontem uma manchete, se eu não me engano, do estado de São Paulo, Brasil tem, sei lá, 50 e tantos % de estabilidade de funcionários públicos com estabilidade no cargo, né? Ponto e vírgula. Suécia tem 1%. Vocês conseguem entender, né? Não é nem semiótica isso, né? Isso é a semiótica escancarada, né? O que seria um oxímoro, inclusive, né? A semiótica escancarada, né? É uma impossibilidade de coexistência na mesma frase das duas coisas, né? Então, eu perguntaria para o Estadão ir para a Suécia tentar demitir um funcionário privado para ver se consegue. Sabe? Isso é típica manchete que, no fim das contas, conta uma mentira, né? Você pega um dado que parece comparável. Não, veja só, no Brasil, 60% dos funcionários públicos têm estabilidade. Na Suécia, é só 1%. Beleza, meu camarada, vai para a Suécia demitir um funcionário privado para ver o que acontece. Vai para a Itália demitir um funcionário privado. Vai para a Noruega, e aqui estou falando de quem conhece um pouco a Noruega, tá? Um pouco. Já há muitos anos que eu viajo para lá por conta sou professor convidado de uma universidade em Oslo. Então conheço um pouco a Noruega, um pouquinho. Já fui, se não me engano, 8 ou 9 vezes para lá, né? Vai tentar demitir um funcionário privado, eu não estou nem falando de público, não vou nem falar de público, privado na Noruega. Não, você não demite. Não demite. A firmeza com que as leis trabalhistas, em boa parte da Europa, têm em relação a funcionários públicos e privados, é muito maior do que a brasileira. Então, Estadão, não vem de papinho pra cima da gente, tá bom? Não vem. Isso tudo é parte, né? Você vai atacando as bases todas. De novo, tá rolando um ataque ao Estado e tá voltando uma antipolítica aí também. Vamos cuidar, galera. Inclusive a galera que tá lutando aí pelo fim da escala 6x1, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Cuidado com o papinho antipolítica. Isso aí não levou pra boa coisa. Não levou a gente para um bom lugar, né? Vamos fazer a luta com o olho também, com um olhozinho para trás para ver onde é que a gente foi parar quando a gente comprou essa história, né? Principalmente a história que tem rolado muito nas redes sociais, que eu entendo a raiva das pessoas, é um negócio muito popular, é uma coisa que vira meme, né? Mas os deputados que trabalham
3 dias por semana, não querem que o trabalhador deixe de trabalhar 6. Cuidado com o papinho antipolítica. Isso aí, das últimas 60 vezes que foi usado nesse país, nos últimos 200 anos, sempre caiu para o lado que vocês não acham que vai cair. Nunca deu bom. Nunca deu bom. A última grande operação antipolítica do Brasil chama-se Lava Jato. Antes dela, chama-se Jornadas de Junho. Tá? Impeachment da Dilma. A gente diz assim, ó, não tem histórico bom esse papo. Vamos dar uma centrada no foco aí, porque senão para se perder é bem rapidinho, né? O governo segue discutindo o pacote nessa semana em meio a pressões internas também, reporta aqui o G1, negociações entram na terceira semana sem indicativo claro de anúncio. Medidas que estão em estudo ainda não foram detalhadas. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O grande operador, digamos, dessa história é o ministro Fernando Haddad. Há uma pressão para que não se faça cortes nas áreas sociais, uma pressão que vem de dentro do governo, de fora do governo. O próprio Lula vem falando isso. Aliás, há semanas o Lula vem falando isso, de que não quer corte no governo. É engraçado como muita gente trata o Lula só como passageiro desse ônibus, né? O presidente está falando que não quer corte nessas áreas há muito tempo, né? Qual o grande problema? Por enquanto, tá, gente? Para a gente ser bem claro aqui. Nós não sabemos qual o plano de cortes. Não sabemos. Não há uma declaração oficial sobre isso. O que há, sim, são discussões que acontecem aí já há um bom tempo, com possivelmente todas as cartas jogadas na mesa, né? Colocou-se tudo na mesa. Olha, o Brasil gasta tudo isso aqui. Há uma parte enorme do orçamento que é despesa obrigatória, não tem o que fazer, não dá para cortar, inclusive constitucional. Você é obrigado a gastar tantos por cento em tal coisa. Isso não tem como mexer. A não ser que faça uma mudança constitucional, que não vai acontecer agora. O que dá para cortar é pouco. Da parcela que dá para cortar é pouco. O que acontece? Colocaram tudo isso na mesa e estão debatendo isso. Mas nós não sabemos exatamente. Não há indicação, olha, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí você vai me dizer, como muita gente fala nas redes sociais, mas e essa matéria aqui do jornal tal? E essa matéria do jornal Y? E essa matéria do jornal... Olha, eu desafio vocês a pegarem as matérias que falam nos cortes objetivamente para fazer uma análise de mídia das matérias. Eu não vi nenhuma onde você tenha indicação de corte saindo da boca de alguém diretamente envolvido na negociação. Você tem um monte de matérias em off. Quem acompanha o programa aqui sabe, já expliquei o que é off, né? Vem da expressão em inglês off the record, que é uma declaração de alguém não gravada, que você não pode nem dizer quem falou a informação para você. Então, cuidado também, tá, gente? Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer a luta para não ter esses cortes. É óbvio que sim. Agora, atenção, principalmente o campo da esquerda que duvida tanto da imprensa, muitas vezes, também às vezes sai comprando qualquer coisa, né? A maior parte, para não dizer quase tudo que eu vi nas redes sociais, apontando que o governo estava pretendendo cortar isso, cortar aquilo, cortar aquele outro, é matéria em off da imprensa. Vocês estão acreditando nisso, assim, na noite pro dia? Começou a acreditar. Por quê? Por quê? A gente está escolhendo agora em que momento que a gente acha que a imprensa está vendendo fumaça, em que momento que não? Cuidado também com isso, tá? De novo, tem que fazer pressão para não ter nenhum tipo de corte, claro. Mas por enquanto nós não temos, pelo menos oficialmente, indicação de que haverá cortes nos programas sociais. Aliás, oficialmente, pelo contrário, o próprio presidente está falando há semanas já que não deve ter. Então é isso que temos. Tomara, né? Tomara. A gente vai ficar de olho e vai seguir pressionando também, porque é importante, né? Vejam só que loucura, né? Se a gente quiser procurar dinheiro por aí, Brasil deixa de cobrar 12 bilhões por ano de empresas pelo uso da água dos rios. Não é empresinha da sua família, né? A não ser que a sua família seja possivelmente uma família que não assiste a este programa, né? A família do velho da van, sei lá, família de alguém assim, né? Tá procurando onde achar dinheiro? Podemos achar dinheiro aqui, por exemplo, né? Enquanto a água se torna um bem cada vez mais escasso, empresas brasileiras instaladas em bacias hidrográficas usam grande volume do recurso valioso e pagam muito pouco por isso. A arrecadação pelo uso da água da bacia dos rios e lagos do Brasil é muito inferior ao que se pratica em países desenvolvidos. Em muitos casos, nada é cobrado. Como será que é na Suécia lá, Estadão? Ei, Jornal Estado de São Paulo. Na Suécia, como que é, será?
Hein? Será que na Suécia é assim também? Dá para chegar lá, botar um cano, né? Dá para botar um cano no fiord de Oslo para puxar água de lá, assim? Essa matéria não sei se o Estadão faria, né? Um estudo feito pelo Instituto Internacional Araiara, ao qual o Globo teve acesso com exclusividade, mostra que o país poderia arrecadar 12 bilhões por ano pelo uso da água por empreendimentos industriais, agrícolas e de infraestrutura, mas na prática fica com uma pequena fração disso. O levantamento do Globo identificou que as outorgas concedidas pela Agência Nacional de Águas, a ANA, permitem a captação de até 22 trilhões de litros por ano em bacias interestaduais de competência da União, o equivalente a quase 9 milhões de piscinas olímpicas. Isso aqui é o tamanho do negócio, da piada que eu faço aqui de fazer o xixi no banho, né? Vamos salvar o ambiente, vamos fazer xixi no banho, que daí a gente dá uma descarga a menos por dia, Jimmy. A gente teria que viver talvez uns 4 bilhões de anos para dar o que essa gente aqui está roubando de rio em um ano. Tá? Então a mudança desse negócio começa lá em cima, né? nas grandes decisões. Né? Quem mais capta água praticamente de graça no Brasil? Irrigação, o agro é pop, né? Mineração, outras atividades, obras hidráulicas, indústria, criação animal, agro também, termoelétrica e aquicultura, agro também. Aqui esse mapa feito pelo jornal o Globo. 2/3 vão para o agronegócio. Quem que carrega quem nas costas mesmo? No seu negócio aí, você pode pegar aí insumos da natureza praticamente de graça? Pode? Ou não pode? Geralmente não pode, né? Você microempresário, você. Pode puxar um cano do riozinho lá para sua padaria? Não pode, né? Se fizer isso vai dar problema, né? Pois é, mas tem gente que pode. Em seguida vem a indústria têxtil, siderúrgica e celulose, com 14%. No ano passado, todo esse volume de água rendeu ao governo federal apenas 133 milhões de reais. Obviamente, perto do orçamento do governo federal, é nada. Então nós temos os grandes usando água de graça. E quando a gente fala que a água muitas vezes tem que ser de graça para a população, vem o liberalzinho falando que a água tem que ser cobrada, a água é uma mercadoria, ela tem que ser privatizada, aliás. Como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu em São Paulo, como infelizmente pode acontecer em outros estados. Então, para a população, privatização, aumento de custos, a água é uma mercadoria. Para os grandes, é um bem da natureza a ser coletado nos rios e lagos, a precítio de banana, né? Precítio de banana. Sabem quanto custa 1 metro cúbico, né? 1.000 litros de água para essas indústrias que fazem essa captação? 0,0062 centavos. 1.000 litros de água. 1.000 litros de água custa 0,0062 centavos. Que beleza, né? Para comparação, um consumidor doméstico em São Paulo paga quase R$40 pelo mesmo volume de água. Hein? Bora fazer xixi no banho, né, Jimmy? Muito boa essa matéria, cara. É aquelas coisas que a gente fala sempre aqui, né? As grandes decisões, elas são as que mudam as coisas de fato. Enquanto a gente está ouvindo papinho aí de privatizar água nos municípios, nos estados, e a água tem que ser uma mercadoria, e ela tem que ser um pouco cara para as pessoas não desperdiçarem, veja a crueldade, né? Não, isso aí é uma questão, inclusive, ecológica. Veja como você encaixa papinho mole em qualquer coisa, né? É uma questão ecológica, inclusive. Você deixa a água cara, a pessoa não desperdiça. Ela não lava a calçada porque a água é cara. Enquanto isso, você paga mais ou menos R$40 por 1.000 litros de água e essa galera toda aí, toda essa galera aí, né? Que tem dinheiro para umas 9 gerações da família, muitos deles, estão pagando 0,0062 por 1.000 litros de água.
aparentemente a gente pode encaixar no que o Lula acabou de falar, né? Essa gente aqui está disposta a... Tem que cortar, não tem que cortar? Na verdade, não tem que cortar. Se você quer fazer equilíbrio fiscal, se é necessário mesmo, você pode ou cortar ou arrecadar mais, né? Você pode ou gastar menos ou arrecadar mais. Aqui estamos arrecadando 133 milhões por ano, o governo federal. Poderíamos arrecadar 12 bi. O pessoal que está praticamente roubando essa água, né? Praticamente roubando essa água. Estão dispostos a pagar um pouco mais? Vá lá que não precisa pagar 0,0062 por mil litros de água. Pode pagar, por exemplo, assim, não precisa nem pagar os R$40 que nós pagamos. Pode pagar, por exemplo, 10, 12, 15. Será que estão dispostos a pagar? Ah, mas vocês imaginem a quantidade de maquinário agrícola que não ia aparecer em Brasília para fazer protesto. Se levantasse esse assunto. Então vejam, né? Como a coisa anda nesse assunto. Vamos rapidamente lá para o UOL. O Congresso e a STF discutem regras para empresas voltarem a doarem eleições. É uma discussão que já vinha de antes. Agora, com essas eleições, essa discussão se acalorou de novo, porque o fundo eleitoral, o fundo partidário, mais as emendas, principalmente as emendas PIX, turbinaram a eleição na compra de voto. Essa eleição, como eu já falei, na segunda-feira após a eleição, essa eleição particularmente que a gente passou agora, foi a mais escancarada da história, foi uma eleição comprada. Comprada. Por que foi comprada? Porque 90% dos incumbentes que tinham emendas que foram mandadas por deputados amigos se elegeram. Quando você tem essa garantia absoluta de que se você receber grana pesada, você se reelege, a eleição é comprada. Isso está longe de ser um processo democrático, né? Não estamos aqui fazendo papinho golpista de bolsonarista maluco. A gente está olhando a coisa como é. Se você tem uma eleição que ela essa aqui foi a mais escancarada, fundamentalmente movida pela grana, ela é uma eleição comprada. Ah, mas aí você coloca as empresas e as empresas vão comprar a eleição. Eu acho que era melhor antes. Eu, particularmente, como jornalista, acho que era melhor antes. Por quê? Antes você tinha financiamento de empresas e de pessoas físicas e aquilo era o que era caixa A, digamos assim, né? Transparente. Então, por exemplo, eu sabia quais eram os interesses do Osmar Terra. Porque na eleição dele para deputado, eu sabia que quem estava financiando ele eram planos de saúde. Então eu sabia que ele ia para o Congresso defender esses planos. Hoje a gente não sabe mais. Tem um efeito muito ruim na população, porque a população percebe as eleições como um gasto desmensurado, né? Bilhões e bilhões de reais nos fundos, o que é uma visão também um pouco antipolítica, claro, porque a eleição custa dinheiro, a eleição é parte do processo democrático, é claro que o Estado tem que botar dinheiro em eleição, é óbvio. Se não tem eleição, obviamente a gente não vai ter democracia de jeito nenhum, né? Agora, era mais claro antes, você pode refundar essas regras de modo diferente, colocando limites, né? Para que as grandes empresas e a galera da grana não tomem conta das eleições. Então não pode ser dinheiro ilimitado. Você pode fazer isso. Você pode colocar limites na quantidade de políticos financiados, porque antigamente você pegava as grandes empresas brasileiras, JBS, Odebrecht, várias outras, né? Elas botavam dinheiro em todos os candidatos à presidência, em 200 candidatos a deputado, porque é barato, né? E aí quem ganhar, ganhou. Você financiou todos. Nas eleições municipais acontece isso também. Grandes empresas colocam dinheiro em todos os candidatos a vereadores. Aí você financiou todos. Quem entrar, entrou. Quem perdeu, tchau. Né? Você pode colocar limites em relação a isso. Eu sou muito a favor de voltar a discutir isso aqui, porque claramente o fundo eleitoral misturado com emenda, esse negócio não deu certo, gente. Não deu certo e se continuar assim só vai piorar. E a visão da população em relação ao fundo é péssima. E ela estoura na antipolítica. E a antipolítica vai dar em direita no poder. A gente já viu isso várias vezes. Não teve nenhuma vez que a antipolítica acabou dando coisa boa. Nenhuma na nossa história. Então, talvez aconteça no futuro, né? Mas não é o caso. Com poucos recursos, defensor do fim da escala 6x1 é um novo fenômeno eleitoral. Rick Azevedo, eleito vereador, com quase 30 mil votos no Rio de Janeiro,
é o fundador do movimento Vida Além do Trabalho, o VAT, que é um movimento que vem dando o que falar. Aliás, eu fico muito feliz com essa pauta. Isso aqui eu falei um ano passado aqui, né? De pautas que a esquerda poderia comprar com a sociedade brasileira, que até eventualmente seriam arriscadas do ponto de vista das relações do Congresso e tal, mas teriam um enorme apoio popular. Esse aqui é um deles. Pedir para que as pessoas trabalhem um dia menos. Eu já trabalhei em escala 6x1 durante muitos anos da minha vida. Escala 6x1, se você... 6x1 para quem não sabe, para quem não trabalha, 6x1 é você trabalhar 6 dias e folgar um. Tá? Então, geralmente você trabalhar a semana toda e o sábado, ou a semana toda e o domingo. Acontece muito com jornalistas, muito. Eu já, assim, muitos anos trabalhei nessa escala. Com horários malucos também, plantões de final de ano, de Réveillon, de Natal, de não sei o quê, virando madrugada e carnaval. Você perde muita coisa da sua vida nessa escala. A grande questão, para além dela ser por si massacrante, é que se você tiver que trabalhar um dia a mais em uma semana, você fica 2 semanas trabalhando sem parar. Então a sua escala é 6x1. Você trabalharia essa semana de segunda a sexta e daí folgaria o sábado e trabalharia o domingo. Mas aí no sábado precisou, porque qualquer coisa, porque é feriado, porque é Natal, porque é antes do Dia das Crianças, porque você trabalha no comércio, porque você é jornalista e aí isso aí vai pegar bem no dia que é antes do final de semana da eleição, do não sei o que, então você vai ter que trabalhar. Aí você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não folgou o sábado, aí trabalhou domingo, aí segunda você tá lá de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você fica 15 dias trabalhando sem parar. Né? Então aqui a gente tem um perfilzito, né, do Henrique Azevedo, lá no iclnoticias.com.br, e lá no Globo, no jornal Globo, a proposta da deputada Érica Hilton, que quer viabilizar a semana de 4 dias de trabalho. A parlamentar do PSOL disse que não quer cravar um modelo exato, mas provocar a discussão no parlamento. Ela está fazendo essa luta pela fim da escala 6x1, primeiro, mas com olhos para o futuro, para eventualmente a gente implantar no Brasil uma escala de 4 dias. Vários estudos que foram feitos em países que já adotam essa escala, aquela coisa que a síndrome de vira-lata, ela não deixa mentir, né? A gente só gosta de falar, como é que é? Suécia tem 1% da estabilidade do funcionário público. Vamos lá na Suécia ver quantos dias por semana a pessoa trabalha. Ah, não, isso melhor não. Quantos dias de férias por ano a pessoa tem? Não, isso melhor não. Quantos dias de licença paternidade na Noruega um pai, o homem, tem quando tem filho? Não, isso melhor a gente não falar. Vamos lá na Noruega ver se os caras, no geral, as pessoas no geral trabalham no final de semana. A não ser algumas atividades, claro, bares, restaurantes, atividades essenciais, mas no geral, vamos lá ver. Não, isso não, a gente vai só comparar quando interessa para a gente passar a mensagem. Né? Não reduz produtividade, as pessoas ficam mais felizes, trabalham mais felizes, não são massacradas pelo trabalho. Uma discussão a ser feita. Começa com o 6x1, né? Depois a gente pode ir para frente. Tem uma grande mobilização nas redes sociais, se você quiser. Dá uma olhada aí e ajuda a engrossar o couro, né? O governo federal decreta GLO no Rio de Janeiro para a cúpula de líderes do G20. O decreto prevê o emprego de militares e da Força Nacional no Rio de Janeiro entre 14 e 21 de novembro, que é quando vai acontecer o G20. Na matéria da Agência Brasil, republicada aqui pelo iclnoticias.com.br, o Rio de Janeiro que não vive os seus melhores momentos, né, em termos de segurança pública, para variar um pouco, né? Polícia Federal abre investigação sobre assassinato de empresário alvo do PCC. Justificativa é o fato do assassinato ter ocorrido no complexo aeroportuário de responsabilidade federal. Portanto, é a PF que vai cuidar dessa investigação do empresário que foi, se eu não me engano, na sexta-feira, assassinado a tiros de fuzil lá no aeroporto de Guarulhos. Lá no iclnoticias.com.br também, quem é o homem ameaçado pelo PCC e executado no aeroporto de Guarulhos. E o Fantástico conseguiu trechos da delação do empresário jurado de morte pelo PCC. Ele foi morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Além de delator, o empresário teria mandado matar 2 integrantes da facção. É uma história muito
intensa, digamos assim, a vida desse cara aqui, né? O cara ajudou a lavar dinheiro para o PCC, bilhões de reais, depois se voltou contra uma parte da facção, fez uma delação, entregou gente também que participava do esquema da Polícia Civil de São Paulo, né? E aí acabou sendo assassinado na sexta-feira. Clã que se diz dono de Jericoacoara foi condenado por fraude milionária em banco. Isso aqui, matéria De Olho nos Ruralistas, lá no iclnoticias.com.br. Para quem não está acompanhando, tem uma família aí que diz que é dona de Jericoacoara. Dona, não estou brincando não, dona. Quer botar cerca lá e falar, não é meu. É meu porque eu comprei, talvez, isso aqui era de tal lugar, não sei o quê. E aí, claro, quando botou as asinhas para fora, muita gente foi investigar para entender quem é a família e olha, não parece coisa boa não, viu? Não parece. Pode até ser que seja. Nem conheço. Mas nem precisa conhecer, pelo jeito, tá? Deem uma olhada nessa matéria e tá lá no iclnoticias.com.br também para vocês entenderem esta treta. Supremo já condenou 265 investigados pelo 8 de janeiro. O STF divulgou na sexta-feira o balanço parcial das condenações envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro. Até o momento, a corte condenou 265 acusados pelo crime de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. As condenações variam entre 15 e 17 anos de prisão. A corte também contabiliza 4 absolvições. O Supremo, isso aqui pouco se fala, né? Tem 476 acordos de não persecução penal. O acordo permite que o acusado que não participaram diretamente dos atos de depredação não sejam condenados. Nesse caso, eles deverão prestar serviço à comunidade. Você vai lá, você concorda com os crimes com os quais você está sendo imputado, né? Você faz um acordo e com isso você não é preso e aí vai pagar uma multa pequena aí, R$1.000, R$5.000 e faz serviços comunitários. Detalhe importante, vários dos que estão presos ainda, que não foram julgados, e dos que já foram condenados, a eles e a elas foi oferecida a possibilidade de acordo e vários não quiseram. Então vários dos mártires da República aí estão presos porque querem, tá bom? Por que eu digo porque querem? Porque de fato foram lá participar do que aconteceu no 8 de janeiro. Ninguém está inventando crime contra ninguém aí. Então a pessoa cometeu o que cometeu. E na hora de fazer um acordo, né, o ego falou mais alto, né? Tem muito machão preso também, né? Imagina que o machão vai falar, não, vou fazer acordo, coisa nenhuma. Então tá preso. Olha, matéria importante aqui publicada no final de semana, né? Nós estamos aí no dia 11, isso aqui foi publicado ontem, domingo, na coluna da Juliana Dalpiva, em cima de uma apuração que já tinha sido feita pelo portal UOL. Isso aqui é muito, muito, muito grave. Presta atenção. A manchete do ICL, os kids pretos, a gente já vai explicar o que é, tá? Fizeram um plano de emboscada contra o Alexandre de Moraes. Isso aqui tem a ver com o 8 de janeiro e com os golpistas. A Polícia Federal arrecadou provas desde fevereiro deste ano, depois, durante e após a Operação Tempus Veritatis, de que o grupo de militares do Exército Brasileiro, conhecidos como Kids Pretos, teria criado um plano para uma emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O magistrado foi minuciosamente monitorado pelo grupo. Este plano faz parte dos preparativos para a tentativa de golpe de Estado após a derrota do Bolsonaro em 2022. A Juliana Dalpiva apurou com 2 fontes próximas à investigação que esses novos dados foram arrecadados em computadores e celulares apreendidos durante as ações. Um dos militares envolvidos no plano seria o general Mário Fernandes, chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo do Jair Bolsonaro. A coluna fez contato com ele, mas ainda não obteve retorno. Na sexta-feira, o portal UOL revelou que a PF descobriu dados sobre a preparação do golpe que incluíam o levantamento de nomes, rotinas e do armamento usado pelos responsáveis pela segurança do Alexandre de Moraes e do Lula. Então, atenção, o UOL publicou isso na sexta-feira, dizendo, olha só, os golpistas, descobrimos agora,
com a coleta de mais informação por conta das operações da Polícia Federal, inclusive conteúdos de celulares e computadores que tinham sido apagados e agora foram recuperados através do uso de tecnologias que não tinham sido usadas antes, descobriram que levantaram sobre os seguranças do Lula e do Alexandre de Moraes rotinas e armamento. Tá? Os nomes, quem eram os seguranças do Alexandre de Moraes e do Lula, as rotinas deles, muito possivelmente escala, né? Quem fica aqui, quem fica lá, quais dias, e o armamento usado. E aí, sexta-feira, a gente ficou arrepiado com isso, falou, olha, ora, por que levanta-se esse tipo de informação? Gente, é meio óbvio por que esse tipo de informação é levantado. Né? Não é para dar uma festa de aniversário surpresa. Não, vamos levantar aqui informação sobre os seguranças do Lula, Jimmy, porque a gente quer dar uma festa de aniversário surpresa para ele. Né? Pro doutor Alexandre. Vamos pegar ele meio de surpresa aí, sem os seguranças. Não é para isso, né, gente? E aí agora, a Juliana traz o nome de uma das pessoas que seria um dos responsáveis por esse plano. Esse plano, segundo a apuração da Juliana, incluía uma emboscada ao ministro na esteira da derrota do Bolsonaro. Que aí a gente vai lembrar, reuniões de minuta golpista, redação de minuta golpista. Vamos lembrar que uma delas, que foi apreendida com Anderson Torres, previa uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, com eventual bloqueio de contas e acesso às comunicações dos ministros, em particular o Alexandre de Moraes, com eventual prisão de ministros, em particular o Alexandre de Moraes. E agora nós temos uma informação dada pelo UOL e complementada pelo iclnoticias.com.br que mostra que, com o levantamento de rotina, nome e armamento dos seguranças do Alexandre de Moraes e do Lula, eles estavam, inclusive, planejando uma emboscada contra o ministro. Isso é o que sabemos até agora. O plano, um dos militares envolvidos seria esse general Mário Fernandes, que é não só general do Exército Brasileiro, mas era também chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Então não envolve um grupo lá do Exército de amalucados. Esse cara estava no governo. Isso é o que a gente sabe até agora. Pouca coisa veio à tona em relação a isso. Na semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira, a Daniela Lima, eu acho que foi ela, posso estar enganado, mas acho que foi ela, já trouxe a informação de que novas informações teriam sido arrecadadas de celulares e computadores, inclusive do Mauro Cid. Na sexta-feira, o UOL traz a informação de que eles arrecadaram informações mostrando que rotinas, nomes e armamento dos seguranças do Lula e do Alexandre de Moraes foram levantados por esse grupo. Ontem, o ICL Notícias complementa essa informação mostrando que um dos objetivos da arrecadação dessas informações era fazer uma emboscada contra o ministro. Esse é o pessoal da liberdade de expressão, né? É capaz de falarem que isso aqui tudo é liberdade de expressão. Ah, não, mas enquanto não foi efetuado, de fato, a emboscada, é a liberdade de expressão. Eu não duvido. Aliás, eu posso apostar que alguém vai falar isso. Não está no direito. É como tem gente que fala do Bolsonaro, né? Não, ele estava no direito dele de participar numa reunião onde se discute quebrar a institucionalidade do Brasil, fazer uma interferência no Supremo Tribunal Federal, sequestrar comunicações dos ministros, eventualmente prender ministros, mas já que aquilo não foi feito, está dentro da liberdade de expressão dele de poder falar isso. Uma reunião de planejamento onde o ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, leu o texto redigido por ele próprio, que era basicamente o que se chama de minuta golpista, são duas, né? Essa segunda, da lavra do Felipe Martins, que é uma mistura ali de filosofia grega com Chaves, né? Aquela coisa meio Ernesto Araújo, sabe? Trapalhões com Aristóteles. Aí, isso aí
Se você lê esse negócio, ele é uma espécie de pronunciamento à nação que seria feito pelo Bolsonaro. Uma coisa que poderia ser feita por rede de televisão, por exemplo, rádio e TV. É um pronunciamento. Decreto isso, decreto aquilo, instituo tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Essas 2 minutas juntas previam intervenção em instituições da República onde o Executivo não pode botar a mão. Supremo e Tribunal Superior Eleitoral. Com apreensão e eventual acesso às comunicações internas dos ministros. E eventual prisão de ministros. E agora descobre-se que dentro dessa história toda, os caras estavam levantando rotina, nome e armamento de seguranças do Lula e do Alexandre de Moraes, e pelo menos até agora, pelo que sabemos, das informações levantadas, aventaram, conversaram sobre, a gente não sabe a profundidade do plano, se foi colocado em marcha mesmo, né? Se vamos fazer isso, então já aluga um carro, faz isso, faz aquilo, vai você para lá, vai você para cá. Não temos acesso ainda aos detalhes da investigação, mas pelo menos sabemos até agora que foi conversado sobre, foi levantada a hipótese de fazer uma emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem gente que jura e vai falar que mesmo até aí é só conversa. Só conversa. Não, mas só é um desabafo, né? É um desabafo. Que nem quando alguém faz alguma bobagem, você fala assim, eu queria matar aquela pessoa, né? Não, mas você não queria matar mesmo. Você não tomou nenhuma atitude para matá-la. Isso é só um desabafo. É sua liberdade de expressão. Eu não estou brincando aqui. Esse é um dos argumentos usados. Aliás, o mais forte deles. Enquanto ficou ali só na conversa, no blá blá blá, na reunião e tal, não é nada. Isso vai ser usado, tá? Estou falando aqui para vocês saberem que vai ser usado inclusive judicialmente. A matéria completa, né? Os kits pretos é o apelido dado a militares que se formam no curso de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Aqui para a gente só explicar rapidamente, uma das unidades militares onde eles atuam é no Comando de Operações Especiais em Goiânia. Comando esse, lembrando que seria assumido pelo Mauro Cid, caso a carreira dele não tivesse ido para o vinagre. Segundo as investigações, a trama golpista tentou fazer com que militares dessa unidade tomassem parte do golpe de Estado. Entre as atribuições deles estaria prender o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades sob ordem de Jair Bolsonaro. A matéria completa está no iclnoticias.com.br. Os investigadores descobriram uma reunião dos kits pretos em novembro de 2022. A eleição acabou em outubro. Essa reunião teria acontecido em novembro. Os detalhes do plano foram encontrados em mensagens recuperadas no celular do Mauro Cid, que fez colaboração premiada com a PF. Na última semana, o ex-chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, e o general Newton Rodrigues prestaram depoimentos neste inquérito. General citado pela PF, esse general, comandou esse grupo chamado Kits Pretos, né? A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Acesse, leia, é grave, é importante. Apuração que vem desde a semana passada pela Daniela Lima, depois lá pela Thaís Bilenque no UOL e agora anda mais um pouco com a Juliana Dalpiva no iclnoticias.com.br. Tá bom? Estamos acabando o programa de hoje. Ó, não vai dar tempo de falar do empreendedor mestre, eu acho, né? Porque a gente tem que entregar o programa. Eu vou falar amanhã, viu? De mão. Beleza? Amanhã a gente fala. Então tá. Ó, muito obrigado para todo mundo que tá por aí já. Começando a coleção Primavera-Verão deste programa, né? Agora eu acordo 5h30 da manhã e já temos sol neste país. Obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta. Fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo. Tchau. Quando eu quero convencer alguém, eu devo usar um exemplo real ou devo usar as estatísticas? Eu devo mostrar os dois lados da moeda e defender o meu ou mostrar só o argumento que me favorece? Eu devo fazer uma fala, um discurso longo, enchendo linguiça mesmo para impressionar, que eu sei falar muito sobre o assunto, ou devo me concentrar só naquele ponto que eu quero convencer?
Eu devo deixar o mais importante para falar no final da minha fala ou no começo da minha fala? Pois é, todas essas respostas e várias outras eu vou te dar na aula do dia 14 de novembro. Os segredos das vendas e da persuasão. Tudo isso é ciência, é técnica, tudo isso é estudado e ensinado em universidades no mundo inteiro. É muito mais simples do que você imagina. E contar uma história da maneira correta pode, segundo Harvard, aumentar as suas vendas em até 50%. Mas também pode engajar na sua causa, pode ajudar o seu movimento. E no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, a gente vai estar junto com essa aula incrível, que é a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre, o nosso grupo de empreendedorismo que tem feito um sucesso enorme. Um abraço e até lá!